Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Onde o tema será Política Penitenciária e Ressocialização em Momentos de Crise. Como primeiro palestrante, nós teremos o Dr. Murilo Andrade de Oliveira. Ele é formado em Direito pela PUC de Minas Gerais, especialista em Direito Público, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele é graduando em Administração, professor universitário e titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão. Bom dia a todos, seja muito bem-vindo, Murilo. Pode dar início ao seu painel. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer ao AB pelo convite, em nome da Carol, Ana Carolina. Eu queria também cumprimentar todos os participantes da mesa. Além da Carol, nós temos o Sandro Abel, a Laina e a doutora Mirella, juíza de Direito, o Sandro Abel do DEPEN. Eu vou falar um pouco sobre as políticas penitenciárias em ressocialização nos momentos de crise, o tema específico, a reestruturação do sistema penitenciário maranhense como condição para o sucesso das ações de contenção à Covid-19. Então, antes de entrar um pouco já detalhadamente no tema do que a gente fez de ação nesse momento tão grave que a gente teve, eu vou falar um pouco da reestruturação do sistema penitenciário do Maranhão, que eu acho que todos conhecem pelo que nós passamos há tempos atrás e estamos aí há 5 anos tentando reverter essa situação que nós tivemos principalmente no ano de 2013 e no ano de 2014. Então, aí está um pouco dos desafios que a gente iniciou aqui em 2015, com mortes, rebeliões, falta de infraestrutura, aí como próprio noticiado no jornal, mais 60 mortes no ano de 2013, e diante disso a gente preparou um plano para mudança desse cenário no sistema penitenciário do Maranhão. Bom, em 2014 nós tínhamos cerca de 6.700 presos, hoje temos cerca de 11.700 presos, ou seja, nós tivemos um crescimento aí muito grande do número de presos. Tínhamos 33 unidades prisionais em um APAC, e hoje nós temos um total de 52 unidades prisionais, considerando mais 7 APACs no estado. Felizmente, devido aos investimentos, nós conseguimos aí diminuir a taxa de ocupação do estado, que chegou a 146%, e hoje nós temos 126%. Ou seja, uma melhora muito grande e a tendência de diminuir, tendo em vista os nossos investimentos. É importante colocar que nesses 5 anos, para que conseguíssemos mudar a nossa realidade, nós tivemos que enfrentar diversos desafios. E tentamos colocar aí na tela aí alguns desafios que a gente teve, algumas mudanças que a gente propôs, e com isso a gente conseguiu mudar a realidade do sistema prisional.
Então, nós tivemos que trabalhar bastante na questão da capacitação, da infraestrutura, da normatização, da padronização de todos os procedimentos do sistema prisional. Investimos bastante na questão da tecnologia e na gestão penitenciária, e eu vou falar um pouco mais à frente o que seria isso, o GESPEN, que seria indicadores e metas que foram propostas para o próprio sistema. Primeiro ponto aí, investimos, eu vou passar um pouco mais rápido, para a gente focar depois na questão do Covid mesmo. Então, nós investimos primeiramente na questão da capacitação e normatização, então trabalhamos bastante essa questão de cursos, mais de 10 mil pessoas certificadas, criamos dentro da estrutura da Secretaria uma normatização bem robusta, né, com um manual de rotinas das unidades prisionais, que trouxe para a gente uma facilidade no trabalho, uma vez que nós temos todos os procedimentos hoje de forma padronizada. A questão da infraestrutura, que era um problema muito grave do sistema penitenciário do Maranhão, a gente conseguiu reverter e temos alguns exemplos que estão colocados aí à tela, como a questão de novas vagas que foram construídas, quase 5 mil vagas, a questão de criação de espaços para reintegração e ressocialização dos presos, coisas que a gente não tinha no sistema. Investimos, como eu disse, na tecnologia. Nós temos uma equipe de tecnologia dentro da própria secretaria, em que desenvolvemos mais de 21 sistemas e aplicativos que facilitam o dia a dia, não só dos servidores, mas também dos familiares que têm acesso a esses aplicativos e sistemas para facilitar o dia a dia, o trabalho dentro das unidades prisionais. Agora mesmo eu estava falando aqui por uma rede de televisão sobre um aplicativo que a gente lançou que chama CEAP Online, que facilita as visitas virtuais aqui no estado do Maranhão, que eu vou falar à frente também, que nós fizemos agora e estamos fazendo na pandemia. E, como eu disse, temos o GESPEN, que é o Programa de Gestão Penitenciária, em que nós premiamos, ao final de cada ano, as melhores unidades prisionais do estado. São colocados indicadores e metas para cada unidade, e as melhores unidades são ranqueadas e ganham um prêmio, como placas, viagens e outras coisas mais, e incentivando-se a melhoria do sistema prisional. Outro ponto que a gente investiu bastante foi na segurança, modernizando e padronizando. Então, nós temos toda uma lógica de modernizar o sistema e padronizar. Nós temos o CFTV, scanner corporais, controle de acesso de visitantes. Bom, tudo isso que eu disse, eu tentei falar bem mais rápido, foi todo um preparativo para que a gente melhorasse a questão do sistema prisional e tivéssemos um ambiente propício para desenvolvermos o que é realmente importante, que é a ressocialização, a reintegração do interno na sociedade. E, com isso, ao longo desses 5 anos que estamos aqui na Secretaria, nós criamos 2 grandes programas para nos direcionar e para trabalharmos no sistema e com as outras instituições. Um programa de educação e qualificação e um programa voltado ao trabalho, que é importante colocar que são os 2 pilares básicos para a gente aqui hoje no sistema prisional. Ou seja, todo o nosso trabalho hoje, que a gente faz de base, seja na segurança, na logística, é focado como resultado a questão da qualificação, educação e trabalho. Então, na educação, nós criamos aí o programa Rumo Certo, né, que ele trabalha a qualificação e a educação do sistema prisional com diversos órgãos e instituições. Dentre eles, nós temos aí o SENAC, IEMA, que é o Instituto do Estado do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão, SENAI, a própria Secretaria de Educação. E, com isso, nós tivemos muitos avanços. Temos aí cerca de 73 cursos oferecidos, mais de 5 mil certificados emitidos. Temos ensino superior oferecidos aos presos a partir agora do próximo semestre. Cerca de 200 vagas via Fundo Penitenciário Nacional, é importante colocar isso, Isabel. Nós vamos criar 200 vagas via Fundo Penitenciário Nacional, 30 vagas através de uma parceria com a Fundação Pitágoras. Então, nós trabalhamos fortemente essa linha de raciocínio de qualificação e educação. Além disso, nós temos um trabalho com a Secretaria de Educação do Estado e que estamos também em desenvolvimento
em virtude não só da pandemia, mas também da necessidade de ampliar o sistema de desenvolvimento de uma rede de EAD para a educação formal, que vai conseguir ampliar, assim, nós vamos conseguir ampliar assim, um número bem maior de internos estudando no sistema prisional. Com isso que a gente vem fazendo nesses 5 anos, é importante colocar que conseguimos grandes avanços. E, conforme aí o Abel pode falar à frente, nós conseguimos, neste ano, atingir 55,85% dos internos em alguma ação de educação. E conseguimos aí, percentualmente, o primeiro lugar no ranking do DEPEN com esse número que nós alcançamos. Para a gente é de extrema importância esse avanço, porque demonstra que o trabalho está sendo feito e os resultados estão saindo. Outra ação que a gente está trabalhando bastante é a questão do trabalho do preso. E aí criamos o programa Trabalho com Dignidade, com diversas frentes, né? Pavimentação, fábrica de blocos, marcenaria e padaria. É importante colocar que, devido às dificuldades que a gente tem aqui no estado do Maranhão com empresas privadas, nós focamos o nosso trabalho no setor público. Então, praticamente o nosso trabalho todo hoje é voltado para o setor público, né? Ou seja, a gente produz algum material para servir uma outra secretaria, servir uma prefeitura ou algum outro órgão público. E, com isso, a gente vem conseguindo aumentar bastante o número de presos trabalhando no estado. Com isso, também, a gente consegue reduzir em cerca de 40% o custo do serviço e dos produtos que a gente oferece para o estado hoje do Maranhão. Algumas ações aqui que estão colocadas, de reforma, né, de escolas, Farol do Saber e fabricação de móveis, e que a gente tem aí uma economia de cerca de 60%. Ou seja, hoje todos os móveis que são fabricados, que são utilizados hoje pelo governo do estado, são fabricados hoje nas nossas marcenarias, hoje no estado do Maranhão, e com economia de 60%. Ou seja, a gente consegue reduzir o custo do estado e, ao mesmo tempo, a gente oferece uma forma do interno se ressocializar e voltar para não cometer novos crimes. Com isso, é importante colocar também que nós conseguimos, aí no ranking do DEPEN, na questão do trabalho, ocupar o segundo lugar, com 35,5% de presos em alguma atividade laboral. Um outro ponto que é importante aqui, que vocês podem ver, que nós criamos aqui na Secretaria também um portfólio de serviços e produtos que a gente distribuiu para todas as prefeituras do estado e para todos os órgãos do estado, oferecendo o nosso serviço, e com isso a gente está conseguindo ter um retorno muito grande e aumentando assim o número de presos trabalhando. E com isso a gente vem fazendo inúmeras reformas no estado para diversos órgãos e para diversas prefeituras, alcançando, mais uma vez, como eu disse, economia e, ao mesmo tempo, trabalho para o preso. Bom, quanto à Covid, eu falei um pouco mais rápido dos outros pontos, porque eu queria me ater um pouco mais ao Covid e não passar o tempo que a gente tem. Bom, nós fomos pegos aí com essa situação no sistema penitenciário, é uma situação grave para todo o Brasil, para todo o mundo, e para nós que somos do sistema prisional, muito maior, talvez, porque estamos num local de confinamento, em que temos muitas pessoas próximas e juntas. E aí, o que é que nós fizemos, como medidas de urgências adotadas? Afastamento dos servidores do grupo de risco, é o primeiro ponto que a gente fez no que diz respeito aos servidores. Tivemos aí, em conjunto, praticamente em todos os estados do Brasil, a suspensão total de visitas presenciais. Criamos protocolos rígidos no controle de entrada dos servidores, ou seja, vocês vão ver à frente as imagens, com medição de temperatura, se a pessoa tinha algum problema de tosse, ela era levada ao médico para saber se tinha algum problema ou não. Fizemos revezamento de servidores, implantação de teletrabalho na área administrativa da secretaria e diversas outras ações que nós tivemos aqui. É importante colocar que no sistema prisional a gente tem que ter um cuidado muito maior que na população geral. Então, por isso, a gente tentou fazer de uma forma que não gerasse nenhum tipo de problema. Fatores negativos para isso, do Covid, né? Com essas ações que a gente tomou.
nós tivemos a redução no número de servidores nas penitenciárias, infelizmente, porque no pico aqui do Covid no estado do Maranhão, nós chegamos a ter praticamente 20% dos nossos servidores operacionais afastados devido a situações relacionadas ao Covid ou que achávamos que era Covid, como sintomas gripais. Então, todas as pessoas que tinham sintomas gripais, elas eram afastadas até que conseguíssemos identificar se era Covid ou não, e eles também ficavam afastados no mínimo 7 dias para avaliação médica. Tivemos elevação no grau de ansiedade dos servidores e das pessoas presas, é importante colocar isso, e isso alterou a rotina administrativa de segurança nas unidades prisionais. E sabemos que a estabilidade do sistema é indispensável para o sucesso das políticas de contenção e superação. Então, nós tivemos que ter muita habilidade neste momento para que a gente não fizesse nada com excesso que gerasse um problema, nem alguma coisa e deixasse de fazer alguma coisa que gerasse também problemas. Então, essas foram algumas das ações que a gente adotou. Bom, é importante colocar algumas outras ações também que eu me lembrei aqui agora que a gente adotou, principalmente relacionado aos servidores e aos internos. No momento então, vou falar rapidamente aqui, só para um minutinho só. Aí nós tivemos o lançamento das visitas virtuais. Vou passar rapidinho. Criamos normatizações também para o Covid, tivemos a questão de sanitização, padronização de operações, controle de entrada, revezamento e distanciamento das pessoas. Prevenção e diagnóstico, nós tivemos a testagem de todas as pessoas, vacinação, isolamento e triagem, tanto de servidores e de internos. E fizemos testagem mais 1.700 servidores e cerca de 287 internos já testados, porque também recebemos em doação do DEPEN cerca de 1.500 testes. Vou passar aqui. Aqui tivemos as doações do DEPEN, infelizmente não deu para falar de tudo. Hoje, só para finalizar, eu queria agradecer o convite, desculpe pelo tempo, eu não consegui me organizar direito, mas aqui temos alguns trabalhos que a gente executou no sistema, como a confecção de máscaras, com mais de 300 presos trabalhando, cabines de desinfecção, móveis para os centros de testagem. Muito obrigado e bom dia. Doutor Murilo, muito obrigada. Desculpe a correria do tempo, mas agora a gente vai passar para a doutora Laina Crisóstomo. Ela é advogada, fundadora da ONG Tamo Juntas, e o seu tema é Mulher, Violência e o Cárcere. Doutora Laina, é com você agora. Obrigada. Primeiro, agradecer por estar aqui. Enfim, uma honra poder estar participando de um evento tão grandioso como esse, com pessoas, enfim, que fazem a luta, né, por uma outra forma de política criminal, né, política penitenciária. Agradecer a Carol, em especial, que é uma amiga e irmã, enfim, que a gente está nessa trincheira de luta, minha irmã, enfim, construindo uma nova forma, né, de combater essas violações e essas opressões. Enfim, parabenizar a OAB pela iniciativa desse congresso. Eu acho que em tempos de crise, em tempos de pandemia, a gente precisa, sim, se reinventar e a gente precisa entender que mesmo com isolamento social, com quarentena, a gente precisa pensar na transmissão de conhecimento, né? Enfim, de que forma a gente precisa, né, continuar fazendo esse debate. Eu acho que é fundamental, especialmente no momento como esse de pandemia, onde as vulnerabilidades e as opressões elas são ainda maiores, né? Então, ainda mais um motivo da gente estar junto aqui fazendo esse diálogo e esse debate. Então, enfim, agradecer muito, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, que eu conheci no Maranhão, né? E num evento incrível de Carol, né, doutora Mirella, Murilo, né, Sandro, enfim, uma honra poder estar aqui, né, construindo esse painel tão maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, eu não tinha como falar sobre uma outra temática, pensando em política, né, penitenciária e ressocialização no momento de crise, não tinha como não falar sobre mulher, né, mulher, eu acho que é um debate que ele está muito interligado, ele está muito ele está, na verdade, atual, mas também é um processo histórico que a gente não tem como falar da agora, né? Eu tenho visto muita gente fazendo pesquisa a respeito sobre o tema, né? Enfim, virou um boom de pesquisa sobre mulheres encarceradas, mas a gente precisa fazer um debate histórico sobre esse processo, né? A gente precisa entender que a sociedade ela é pautada e ela é construída sobre uma outra ótica, sobre uma ótica masculina.
Então, não tem como a gente não falar sobre essa perspectiva, né? A perspectiva da construção dessa sociedade. As universidades foram construídas para homens, né? A academia foi construída para homens, né? O cárcere foi construído para homens. E aí, por isso que hoje, ainda hoje, dentro do movimento feminista, a gente precisa pautar, por exemplo, que nas universidades precisam ter creches. Porque, historicamente, as mulheres não acessavam a educação e isso fazia com que houvesse um outro debate. Hoje, a gente está tendo, por exemplo, no universo da política, mulheres que são parlamentares estão tendo que fazer um debate sobre licença maternidade, porque, historicamente, não se debatia sobre licença maternidade de parlamentares. Não dá para não fazer um debate sobre qualquer coisa que a gente fale, sobre qualquer debate à violação de direitos humanos, sem trazer o recorte de gênero e de raça, né? Esse debate ele é fundamental, porque ele é algo que precisa obrigatoriamente ser interseccional. Então, falar sobre cárcere, falar sobre política penitenciária é falar também sobre mulheres, e falar sobre mulheres numa perspectiva, né, de violência, né, e desse encarceramento que ele é tão brutal. E aí a gente precisa trazer a perspectiva histórica, né? Não tem como não trazer a perspectiva histórica. É preciso a gente debater que o cárcere ele é criado como um mecanismo de controle, né? Eu sou abolicionista penal, né? E, enfim, acredito que o cárcere não é o melhor lugar para se resolver e se dirimir, né, situações. A gente precisa pensar em outras formas de diálogo sobre essa perspectiva, né? Enquanto abolicionista penal, eu tenho que trazer esse debate, porque a gente debate o cárcere como algo que é controle de corpos, mas, ao mesmo tempo, a gente quer controlar os corpos e a gente não tem mecanismos, né, de fazer com que aquele espaço seja também um espaço de não mais opressão, né? Porque ali, na verdade, é uma outra forma de oprimir ainda mais. E aí falar sobre mulheres é trazer que no Brasil a primeira unidade prisional de mulheres é de 1937. Então, é algo extremamente recente. Lembrem que a gente conquistou o direito ao voto, as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil em 1932. Só houve cárcere para as mulheres em 1937, né? E isso em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Em outros 3 estados, né, surge em 1942, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, né? Eu falo da Bahia. E aí é muito louco a gente trazer isso, porque, historicamente, muitas mulheres, né, as mulheres não deixavam de ser encarceradas. Elas eram encarceradas em unidades mistas, onde tinha apenas uma cela, e parece distante, mas ainda é atual. Ainda existem mulheres que são encarceradas nesse momento no Brasil, em unidades que não são exclusivas para as mulheres, trazendo ainda mais violação para essas mulheres. A gente tem regras internacionais, tratados internacionais, né, tem resoluções do CNJ que dialogam sobre a perspectiva, né, da política penitenciária, dialogando, inclusive, a partir de uma ótica de não violação de direitos humanos, e a gente ainda vai ter mulheres sofrendo com uma outra perspectiva de opressão dentro desses espaços, porque elas são colocadas nesse espaço de forma mista. Então, é preciso a gente trazer essa perspectiva. E o cárcere, ele não foi pensado para as mulheres, né? Quando ele foi pensado para as mulheres, ele foi pensado numa perspectiva de, como eu já falei, de controle. Quem são as primeiras mulheres? As pesquisas mostram que as primeiras mulheres a serem encarceradas são, primeiro, as prostitutas, né? As ninfomaníacas, as mulheres que fugiam do padrão. E qual é o padrão que estabeleceram que as mulheres devem seguir? São as belas, recatadas e do lar. Se as mulheres não forem belas, recatadas e do lar, elas precisam ser controladas. Elas vão ser controladas com o cárcere ou com a violência. É preciso a gente dizer isso, a violência física, psicológica. A gente precisa debater sobre isso, porque, sim, as mulheres são violentadas quando elas fogem do padrão que foi determinado. E aí a gente precisa fazer um debate, que é um debate muito sério, que é sobre como essas mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil, né, que são mais de 42 mil, né, dados do Infopem de 2018, são mais de 42 mil mulheres encarceradas, né, e que houve um aumento absurdo, né? Os dados mostram que de 2006 a 2016 houve um aumento de quase 500%, né, na população feminina encarcerada. Isso é algo que é muito grave. Isso precisa dizer alguma coisa para a gente, isso precisa trazer um debate para a gente. E aí o debate sobre maternidade no cárcere começa a surgir de forma muito mais intensa, né? Sobre o puerpério no cárcere começa a surgir de uma forma muito mais intensa. E, sem sombra de dúvidas, a gente precisa fazer um debate. Porque, ainda que a gente consiga debater outras formas, né, outras perspectivas, acho que a doutora Mirella vai ser brilhante na sua fala, tenho certeza disso. Murilo também fez uma fala muito bacana sobre
políticas de ressocialização, novas políticas de pensar, né, como o cárcere precisa também ser um lugar onde se dialogue sobre uma outra forma, por exemplo, de autonomia econômica e financeira, né, enfim, de direcionamentos. A gente precisa dizer que esse espaço, para as mulheres, ele é diferenciado. E aí eu quero trazer a minha experiência, né, de atuação aqui no Conjunto Penal Feminino, em Salvador, onde o Estado, né, da Bahia teve um processo de muita irresponsabilidade quando não renovou vários contratos que possibilitavam um processo formativo para as mulheres, por exemplo, né? Não havia, né, durante muito tempo, houve uma perspectiva, né, de formação para essas mulheres como forma de redução, né, da sua pena em razão do trabalho, mas houve, na verdade, uma quebra do contrato, né? Na verdade, não houve interesse do Estado em renovar esse contrato, e durante um tempo, a forma de redução do trabalho, né, por trabalho, né, redução da pena por trabalho aqui na Bahia, foi colocada como serviços que são serviços tratados como serviços colocados para as mulheres, que é o serviço doméstico, que era a faxina, né, que era a varredura do pátio. Isso é algo extremamente patriarcal e é algo extremamente machista. Não dá para a gente achar que essa é a forma mais correta e mais coerente da gente conseguir romper esse ciclo. Como as mulheres entram no cárcere? De que forma elas saem do cárcere? Porque é muito lindo quando a gente vê, por exemplo, história de homens, né? Homens, inclusive, brutais, e aí me desculpem, OAB, mas eu preciso dizer, escrotos, embustes, né? Assassinos, feminicidas declarados, que saem como heróis do cárcere. Eles saem como heróis. Tem aí um feminicida perverso, com requinte de crueldade, que virou herói, né? Que virou herói. Então, assim, é muito assustador a gente ver isso e as pessoas e a sociedade aplaudir e dizer, nossa, ele se regenerou. Mas quando são as mulheres, elas são julgadas, elas são apontadas de uma forma totalmente diferenciada. Quem aqui conhece história de mulheres que foram encarceradas, que romperam com esse processo do cárcere e que tem orgulho de dizer publicamente que foram encarceradas, que praticaram algum tipo de delito ou que foram, né, culpabilizadas pela prática de algum delito e que agora são outras pessoas? Não, a gente não ouve falar sobre isso. Sabe por quê? Justamente por isso. Porque são mulheres. A gente precisa fazer um debate muito severo sobre essa responsabilidade que a gente tem, porque a sociedade pode parecer muito absurdo quando a gente fala sobre um número de 42 mil mulheres encarceradas, quando a gente traz o número absurdo, né, de homens encarcerados, mas a gente precisa fazer um debate de que esses homens, eles têm visita, né? Muitos deles recebem visitas, inclusive visitas entre presídios. Quem recebe visita entre presídios são os homens. Os homens não se prestam ao papel de vir para o presídio feminino. Aqui em Salvador, os presídios ficam dentro do mesmo lugar. Os homens não saem do presídio masculino para visitar as mulheres do presídio feminino. Isso é violento. Sabe por que é violento? Porque às mulheres é condicionado o papel do cuidar, é condicionado o papel de estar ao lado sempre. Aquela frase, célebre frase do casamento, né, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. As mulheres são condicionadas a esse papel. E isso é algo extremamente brutal, porque mulheres encarceradas, para além de serem apontadas, julgadas, né, silenciadas e ainda mais violentadas e oprimidas, essas mulheres também são sozinhas. Laila, elas são desculpa te interromper, a gente só tem mais 2 minutos. Tá, beleza, estou terminando já. Essas mulheres são extremamente solitárias, e isso é algo que é extremamente perverso. Essas mulheres não recebem visitas, são visitas extremamente restritas. Uma grande parte da família não quer saber da existência dela, renuncia à existência dela. É como se essas mulheres não existissem mais, essas mulheres não têm mais contato. A gente tem casos aqui na Bahia, por exemplo, de mulheres que perderam a guarda dos filhos e que não estão conseguindo ver os filhos depois que saem do cárcere. São inúmeras violências, e na vara de família, os juízes apontam que essas mulheres não têm condição de ser mães, porque elas foram encarceradas. O que é isso que a gente está dizendo, gente? Mas aos homens é dado o direito de ser pai. E quando as mulheres, né, entendem que esse homem é violento, né, que ele é agressivo, que ele é agressor, as mulheres são obrigadas, muitas vezes, a entregar os seus filhos para esses homens. Então, a gente precisa muito fazer um debate, e num momento como esse, né, em que a gente está vivendo a pandemia, a gente precisa muito fazer um debate sobre como estão essas mulheres.
Eu gostei muito da fala de Murilo, falando sobre visitas, né, virtuais, mas a gente segue dialogando o quanto essas mulheres estão abandonadas no sistema penal, o quanto essas mulheres estão invisibilizadas ali naquele espaço. Como é para essas mulheres retornarem para as famílias? Essas mulheres não conseguem retornar para as famílias, porque elas são a vergonha da família. A família diz que elas são a vergonha, sua vergonha. Então, a gente precisa fazer um debate sobre como pensar políticas de ressocialização, mas combatendo o machismo. Não dá para não fazer esse debate. A gente precisa pensar em políticas reais, numa perspectiva penitenciária, onde as mulheres não sejam apenas números, onde as mulheres não sejam colocadas apenas como, aqui na minha cidade tem até uma unidade exclusiva para as mulheres. Eu quero saber a história dessas mulheres, assim como a gente sabe a história dos homens que passam por um processo de ressocialização. Eu quero saber histórias de vitória das mulheres que saíram do cárcere e que não voltaram para a perspectiva do delito. Eu quero saber essas histórias. Eu quero que a gente dialogue sobre essa perspectiva, porque não dá para fazer uma política penitenciária, uma política de ressocialização, escondendo a perspectiva de gênero. Então, enfim, era isso que eu queria trazer, para dialogar um pouco sobre esse olhar, porque eu acho que esse olhar é extremamente invisibilizado e que a gente cada vez mais consiga dialogar sobre isso, não só na perspectiva de pesquisa, mas também de política pública e de incidência política para mudar e para transformar. Não é para a gente estar falando, é para a gente colocar a mão na massa e fazer a diferença para essas mulheres. Porque, enfim, a gente que está cá fora, precisa mudar, né, toda a estrutura que encarcera, que limita e que silencia essas mulheres. Enfim, era isso que eu queria falar. Obrigada demais, estamos juntas. É o furacão Laina, Bom, agora nós vamos passar para a doutora Mirela César, ela é juíza de direito titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim, especialista em teoria da decisão judicial pela ESMAN, formadora da Escola Nacional de Magistrados, ENFAM, tutora em EAD pela Universidade Federal da Bahia, participante do International Judicial, não sei nem falar direito, mas enfim, Mirela, por favor, com você. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer inicialmente à doutora Carolina pelo convite, a quem tive o prazer imenso de ser professora na graduação e que não me surpreende o sucesso tão rápido que Carol tem alcançado, porque ela já mostrava o destaque e a vocação desde os tempos da faculdade. Então, fico muito feliz a cada dia de acompanhar o seu sucesso. Tarefa difícil de falar depois de Murilo e Laina, né? Especialmente de Laina. Eu gostaria de dar meu tempo para que ela pudesse passar a manhã inteira aqui falando para vocês. Eu ouviria com muito prazer. Só aqui abrindo aqui a apresentação, aproveitando. Vou procurar ser o mais breve possível, já que minha tarefa foi facilitada, né? Pela apresentação do Murilo e pela apresentação da Laina. E aí, já que a Laina tocou num ponto muito importante, que é a questão do encarceramento feminino, eu aproveito aqui, já que a gente tem um público de 100 mil pessoas, mais ou menos, né? Aproveito aqui para reiterar o meu pedido e da doutora Gláucia, juíza de Bacabal, para que a gente possa implantar as 2 primeiras APACs femininas aqui no Maranhão, em Itapecuru-Mirim e em Bacabal, para que a gente possa contribuir com esse livro da Laina, com esse enredo de histórias de sucesso de mulheres que saíram do cárcere com vínculos familiares fortes, ressocializadas. Então, o meu papel aqui hoje vai ser falar um pouco sobre a atuação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no contexto da pandemia da Covid-19. Não tem muito o que contextualizar, né? Porque já foi contextualizado. Basicamente, a gente, a partir da recomendação 62, foi editada pela nossa unidade de monitoramento uma recomendação 01, e essa recomendação ela trouxe basicamente 4 linhas de ações. A primeira, a análise individual da situação de cada encarcerado para eventual concessão de prisão domiciliar, a elaboração de um protocolo para as inspeções virtuais, já que as inspeções foram consideradas serviços essenciais, que não poderiam ser interrompidos durante o período da pandemia, o fomento às visitas sociais virtuais e atendimentos por meio do parlatório virtual, e isso a gente contou com uma parceria
incrível da SEAP, que possibilitou uma plataforma muito eficaz para que a gente pudesse tanto ter essas visitas como o parlatório virtual em funcionamento, e a realização das audiências de urgência por videoconferência. E aí, por fim, eu vou só apresentar para vocês um projeto que é um projeto que foi uma parceria com a União Europeia e com a Fundação ABSE, e que trouxe uma repercussão muito positiva para nós. Então, no caso de Itapecuru-Mirim, foi analisado caso a caso a situação de cada interno. Em casos de concessão de prisão de domiciliar, foi feito um termo individualizado de ciência e compromisso de prisão domiciliar excepcional e temporária. Parece um monstro, né? Mas, na verdade, o que a gente queria era que ficasse muito claro quais eram as condições para, em caso de descumprimento, a gente ter essas pessoas de revogar esse benefício com maior tranquilidade. Então, eles precisavam compreender o momento que nós passamos, precisavam compreender também que não era uma liberdade provisória, que eles iam estar indo e vindo para qualquer lugar, porque a ideia era justamente também não fazer a disseminação do vírus fora do ambiente prisional. Então, foram beneficiados, né, os do semiaberto com ou sem trabalho externo, os apenados maiores de 60 anos e os portadores do grupo de risco. Em todos esses casos, foi analisado o histórico prisional e a conduta carcerária. No caso dos grupo de risco em razão de comorbidade, a gente exigiu e possibilitou que fosse feito um relatório médico pelo médico da própria unidade prisional para que fosse indicada a enfermidade, a gravidade e a indicação expressa de um possível agravamento pelo contágio da Covid-19. Assim, foi expedido o alvará de locomoção, então, feita aquela consulta, né, para saber se tem outras execuções penais em curso, mandados de prisões em ativo, e aí, com isso, foi feita a liberação. Essa foi a primeira ação. A segunda ação foram as inspeções virtuais extraordinárias, que, segundo eu soube, o Maranhão foi o primeiro estado do Brasil a fazer. Essa inspeção ela foi feita através do sistema de webconferência da SEAP e foi através de um formulário que foi desenvolvido por mim e pela doutora Gláucia, juíza lá de Bacabal, e aprovado pela nossa unidade de monitoramento carcerário. Esse formulário ele tem por base o formulário padrão do CNJ, e aí a gente incluiu apenas um passo relativo à questão do plano de elaboração de evitar o contágio da Covid-19. Então, a gente limitou bem o que a gente estava querendo saber em relação à proliferação do vírus dentro das unidades. Então, se havia, no caso, celas separadas para presos sintomáticos, em casos positivos, quantos presos tinham na cela, se havia sido realizado testes para casos de Covid-19, se havia casos de Covid-19, se as visitas sociais virtuais estavam sendo realizadas, se elas estavam obedecendo o tempo e a forma estabelecida na instrução normativa, como estava sendo utilizado o parlatório virtual, quantos presos já haviam sido atendidos pelos advogados e pela Defensoria Pública nesse período, se houve suspensão das atividades de humanização, se houve intensificação das ações de saúde, como vacinação para H1N1, se havia medicamentos na unidade, se havia profissionais de saúde na unidade e se houve também sanitização na unidade. Então, tudo isso, praticamente todas as unidades do Maranhão foram inspecionadas pelos juízes da execução penal, esses relatórios encaminhados para a unidade de monitoramento carcerário, e aqui a gente tem alguns exemplos, eu não pude colocar a foto de todo mundo, mas eu tentei colocar a foto de todos os colegas, Itapecuru-Mirim, Bacabal, Codó, Governador Nunes Freire, Santa Inês, Viana, Presidente Dutra, Cururupu, Barra do Corda e Zedoca. E além dessas inspeções, além desse passo 7, o que a gente procurou fazer também? Um atendimento individualizado de, no mínimo, um interno por cela, justamente pelo que o Murilo trouxe. A gente sabe que essa situação de pandemia, ela traz um grau de desespero e desesperança para quem está do lado de fora, imagina para quem está dentro do sistema prisional. É o medo de ser contaminado, é o medo da família que está lá fora ser contaminada. Então, a gente fazendo esse atendimento diretamente com o representante de cada cela foi muito importante para que a gente diminuísse a tensão dentro das unidades.
também estreitando esse laço com as diretorias, sabendo como estavam os servidores, quantos estavam afastados, como estava a questão da segurança. Foi realizado também um tour virtual, que dá para olhar nas fotos, pelas unidades, como estava a repercussão da questão da suspensão das atividades de humanização e o fomento para a realização de parcerias para incentivar a visita virtual, porque é muito fácil a gente falar a visita virtual, mas a gente sabe que tem gente que está na unidade prisional que a família não tem acesso à internet, que a família mora num povoado que não tem smartphone. Então, o que a gente fez? Através dos voluntários e das secretarias de assistência social, a gente montou um plano de ação para que essas pessoas fossem até a casa dos familiares dos apenados, levassem esses familiares até um local onde tivesse internet, disponibilizassem um telefone, ou então, só se no local tivesse a internet, mas a família não tinha um smartphone, levava o smartphone até lá e ligava de lá, e isso a gente conseguiu aumentar muito a quantidade de visitas, e aí foi interessante que a gente percebeu uma coisa que até então era desconhecida. Muitas pessoas não recebiam visitas, mesmo estando na mesma cidade, porque eram de povoados distantes e não tinham condição financeira de se deslocar. Então, com essa possibilidade do smartphone ir até o povoado, ir até a família, a gente conseguiu ganhar esse plus, não só da questão Mirela, da Covid. Oi? Mirela, nós temos só mais um minutinho. Tá ótimo. E aí, por fim, eu queria só falar do projeto Humanizar a Pena, Promover a Vida, que foi um projeto que foi desenvolvido em parceria com a União Europeia para a produção de máscaras na unidade prisional, em 23 unidades prisionais do país, sendo 2 do Maranhão, a PAC de Itapecurumirim e a PAC de Bacabal. E aí foi fantástico isso, porque, primeiro, houve um estímulo à questão da solidariedade, ao preso entender que ele também pode ser útil para a sociedade. Então, foi muito interessante ouvir deles como se eles, olha, a gente fez uma coisa ruim para a sociedade, mas a gente está devolvendo uma coisa boa. Então, isso foi muito interessante. E outro aspecto bastante positivo foi porque a gente teve o desenvolvimento de uma nova habilidade para essas pessoas que jamais haviam mexido numa máquina. Então, eles hoje sabem mexer numa máquina, inclusive, quando passar a pandemia, eles vão produzir uniformes para o sistema prisional, já está tudo acertado com o Murilo, porque as malharias vão ficar conosco, e mais, a gente conseguiu ocupá-los nesse período em que as visitas e as atividades sociais estão suspensas. Então, eu agradeço demais a questão da União Europeia por ter tido essa sensibilidade ápice, por ter escolhido as nossas unidades prisionais para montar esse piloto, e aproveito para pedir para que isso seja estendido para todo o país, que surtiu efeitos muito positivos. Então, só para encerrar, eu queria acabar com uma frase de Cora Coralina, porque a gente sabe que, no fundo, a nossa alma é de artista. Então, ela diz que tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará, as prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade e até a próxima. Obrigada, Mirela. Agora, com o último painel, Dr. Sandro Abel Souza Barradas, ele é diretor de políticas penitenciárias do DEPEN, ele é pós-graduado em gestão de sistemas prisionais pela Universidade Instituto do Brasil de Ensino, ele foi coordenador geral de inteligência e diretor substituto do Sistema Penitenciário Federal, DEPEN. O seu tema é Ações Nacionais do Sistema Penitenciário Brasileiro no combate ao Covid-19. Vamos lá, Sandro, é com você. Bom dia, doutora Carol, obrigado pelo convite. Laina, um grande abraço para você, vamos nos reencontrar para a gente conversar muito. Doutor Murilo, eu sou admirador do seu trabalho, da transformação que ocorreu no estado do Maranhão, isso já é reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, e convido a todos advogados do Brasil e demais espectadores aqui do evento a tentar conhecer um pouco da transformação de Pedrinhas a um novo sistema. Vale muito a pena. Eu não digo nem só
vê pela internet, mas se puder ir lá, vai ver a diferença. E, doutora Mirela, muito bom ouvir sua fala, parabéns, né? E estamos à disposição também aqui para contribuir no que for possível. A gente vai tentar ser rápido para esse encerramento desse painel, né? E aqui, em nome de todos os participantes, registro aqui em nome da minha irmã, advogada lá no Piauí, Liel Tami, cumprimento todos os advogados desse país, né? E mostro aqui minha honra ao trabalho do advogado. E eu sei do momento difícil que o mundo está passando, e aqui especialmente eu vou falar de sistema prisional, e diretamente chega aos advogados que atuam no sistema prisional brasileiro. E aqui, de pronto, meu agradecimento. A compreensão, principalmente da OAB Nacional e das OABs locais, né, com a situação, isso fortaleceu em muito o sistema prisional brasileiro. E como foi esses 6 meses, 5 meses, os últimos 5 meses do sistema prisional brasileiro? Uma data decisiva foi por volta ali do dia 16 de março, onde foi realizado uma reunião de secretários através do CONSEG, e lá foi deliberado, tinha 24 estados presentes, o Departamento Penitenciário Nacional, e lá foi deliberado a suspensão das visitas. Um momento difícil, não era fácil, era uma decisão que ninguém conseguia prever a semana seguinte, mas isso mostrou eficiência, como bem falou o doutor Murilo, e em menos de 15 dias todos os estados decidiram pela suspensão a cada 30 dias ou a cada 15 dias para minimizar os danos do sistema prisional. E aí eu volto para o cenário de ontem. Ontem, através do nosso painel de acompanhamento, o CNJ acompanha através do Justiça Presente, com os pontos focais em cada estado, o DEPEN, através das nossas diretorias, acompanham as informações que os estados nos encaminham. Ontem, nós tínhamos 72 óbitos, 6.800 internos recuperados e 2.700 com casos suspeitos no país, né? A gente não vai aqui falar se o número é muito ou razoável, mas aquela decisão lá atrás foi de extrema importância para que a gente minimizasse os números, uma tragédia dentro do sistema prisional. Por isso, nosso agradecimento também à compreensão de todos os gestores do sistema prisional e das pessoas que lidam direto e indiretamente com o sistema prisional. Foi uma parceria conjunta, né? O mundo se uniu e eu falo que o sistema prisional se uniu. E o DEPEN, junto com os estados da federação, através dos seus secretários de administração prisional, a gente traçou metodologias, né? Tentamos, de alguma forma, colaborar nesse objetivo de minimizar os danos dentro do sistema prisional, com apoio através de capacitação, através de network, de troca de experiências, e fizemos também através do nosso portal do DEPEN, do nosso site do DEPEN. Lá no site do DEPEN você pode acompanhar todos esses dados, tudo que foi investido nesses últimos 4 meses, com a compra de EPIs, a nossa primeira aquisição, que está sendo finalizada, foi muito difícil, né? O mercado aumentou muito os preços, a dificuldade de transporte para as unidades, mas a gente teve também grandes parceiros como o Ministério da Saúde, que de pronto deu materiais, e a gente correu junto com os secretários para distribuir aqueles primeiros materiais nas unidades prisionais, os EPIs básicos, para que a unidade prisional pudesse manter o mínimo de funcionamento e, claro, complementando as ações que os estados fizeram. Lançamos o painel, esse painel é online, atualizado ao final do dia, com as informações que os estados encaminham para nós, e foi importante que até 45 dias atrás a gente viu o número de testes realizados no sistema prisional, e aí conseguimos realizar uma compra, pegamos o total de servidores e presos, com base no SISDEPEN de 2019, dezembro, dado oficial, e compramos em torno de 10%, que estimamos em torno de 87 mil testes. Ontem já estávamos com 30 mil testes realizados. Uma ação importante dentro do sistema prisional, né, para poder tomar decisões rápidas e estratégicas dos seus gestores, para que a gente minimizasse os danos que o Covid poderia causar e causa ao sistema prisional brasileiro. Abrimos uma frente também com o Ministério da Economia, através de uma compra centralizada. Estamos iniciando essa entrega em todos os estados, então, até dezembro, a busca incessante para que a gente consiga estar sempre apoiando os estados com EPIs básicos, além dos testes rápidos,
máscara, luva, material de limpeza. Vamos entrar agora com oxímetro, a compra de oxímetros para os estados e ações como a monitoração eletrônica, né? Buscamos abrir um programa, estamos incluindo mais 10 estados que não tinham convênio com o DEPEN, para que a gente busque ampliar as ações da tornozeleira eletrônica dentro dos estados, estima-se uma liberação em torno de 78 mil, a gente teve um avanço em torno de, acho que 78 mil monitorados, a gente no final do ano estimava em torno de 55 mil, já estamos com 78 mil dados recentes, que a gente consultando as unidades da federação, mostrando a importância dessa política de apoio aos estados na questão da tornozeleira eletrônica, para que a gente possa, sim, auxiliar o judiciário e demais instituições. De uma forma rápida, para que a gente possa finalizar aqui e cumprir o horário, né, eu acredito que foi um ano, está sendo um ano de aprendizado, né? Está sendo um ano de descoberta, está sendo um ano para o sistema prisional, de união, né? E nós encontramos união. Dificilmente aqui em algum momento eu vou falar de alguém que não trouxe união ao sistema prisional e de compreensão, né? Você ter aí o sistema parou as visitas e, claro, teve o incentivo da política da visita virtual, da comunicação entre a família, né, e o apenado e o interno, mas o que mais nos fortalece é saber que todos se envolveram para melhorar e minimizar o que o Covid pode e poderia causar dentro do sistema prisional. E aqui fica a minha gratidão, meu respeito ao AB, em nome da diretora do DEPEN, doutora Tânia, aqui o DEPEN se coloca à disposição, e em nome da Diretoria de Políticas, coloco o Departamento Penitenciário Nacional à disposição para perguntas e, mais uma vez, agradecer a participação nesse brilhante evento. Um abraço, doutora Carol, e todos os participantes. Agradecer a participação, dizer que eu estou imensamente feliz de poder mostrar para todos esses 100 mil inscritos as minhas 4 referências em termos de ressocialização, de humanização, em termos de respeito ao outro. Muito obrigada pela presença de todos vocês.